Sabe o que é um exame de urina, aquele super comum, tem a ver com o trabalho de um detetive? Olha, praticamente tudo. E hoje a gente vai fazer exatamente isso, seguir as pistas como se fosse uma investigação mesmo, para decifrar todos os segredos que uma amostra de urina pode contar sobre a nossa saúde. Pois é, a pergunta é essa. Como é que algo tão corriqueiro, uma amostra de urina, pode revelar tanta coisa? A verdade é que a urina funciona como um relatório líquido, sabe? É um resumo diário do que está acontecendo dentro do nosso corpo. Ali, naquele potinho, tem informações valiosíssimas sobre a saúde dos rins, se tem alguma infecção rolando e até sobre como anda o nosso equilíbrio metabólico. Então, o nosso caminho vai ser esse aqui, ó. Primeiro, vamos entender por que a urinálise é tão essencial. Depois, a gente fala do primeiro passo que é crítico. Em seguida, vamos ler as pistas químicas, dar aquela espiada no microscópio e, para fechar, ver como tudo isso funciona no mundo real, no dia a dia do laboratório. Bom, vamos começar pelo começo. Por que a urinálise é tão, mas tão importante? É simples, porque ela não olha para uma coisa só, para um órgão isolado. Ela é, de verdade, uma janela para a saúde do corpo inteiro. Dá para ter uma visão muito clara de vários sistemas funcionando ao mesmo tempo. E o que a gente consegue enxergar por essa janela? Muita coisa! Dá para avaliar a saúde dos rins, por exemplo, procurando proteínas que não deveriam estar ali, que deveriam ter sido filtradas. A gente detecta infecções urinárias ao encontrar sinais de batalha, sabe? Como os leucócitos, que são nossas células de defesa. Dá para monitorar o controle do diabetes pela glicose. E olha que interessante, dependendo da região, como no Nordeste do Brasil, essa análise é ainda mais crucial. Ela ajuda a rastrear doenças endêmicas, como a esquistossomose, olhando direto na amostra. Ok, agora vamos para uma parte que, olha, muita gente acaba subestimando, mas que pode simplesmente destruir todo o resultado do exame: a coleta e o manuseio da amostra. Não adianta nada ter o equipamento mais moderno do mundo se a amostra chegar errada. É aqui, nesse comecinho, que toda a precisão do exame começa. E a regra é super clara, não tem para onde correr. Como está escrito aí, a qualidade do resultado depende inteiramente da qualidade da amostra. Não tem analista, não tem máquina que faça milagre com uma amostra ruim. Essa é a regra de ouro de qualquer laboratório. E é importante saber que não existe um tipo só de coleta, tá? O método certo vai depender do que o médico quer investigar. Para um exame de rotina, o jato único geralmente resolve. Agora, se a suspeita é de infecção e precisa de uma urocultura, aí o jato médio é essencial. Por quê? Porque ele descarta aquele primeiro xixi que pode vir contaminado com bactérias da pele. E para casos mais específicos, como medir a quantidade de proteína que se perde durante o dia todo, aí só com a coleta de 24 horas para ter a resposta certa. Depois de coletar, começa uma verdadeira corrida contra o relógio. O ideal é que a amostra seja analisada em até 2 horas. Se demorar mais, as bactérias que já estão ali começam a se multiplicar. E algumas estruturas importantes, que são super delicadas, podem simplesmente se desfazer. E aí a gente perde pistas fundamentais. Colocar na geladeira ajuda. Funciona tipo um botão de pausa, mas só por umas 24 horas, no máximo. E claro, nem precisa dizer, né? A amostra sem nome ou com pouco volume, para o laboratório é como se ela nem existisse. Beleza, amostra certinha na mão. Agora a gente entra na fase de análise para valer. E o primeiro passo aqui é a análise química. É uma triagem super rápida, feita com aquelas tiras reagentes, sabe? E o resultado delas é que vai guiar todo o resto da investigação. Para a gente entender bem como essas pistas vão se encaixando, vamos contar uma historinha de diagnóstico aqui, uma história bem comum, a de uma infecção do trato urinário, a famosa ITU. Vamos ver como ela se revela em 3 atos. Primeiro ato, o olhar inicial, a análise macroscópica. Antes de qualquer máquina, a primeira pista vem do olho do analista. Uma urina que deveria ser limpinha, transparente, aparece turva. Isso já acende um alerta. Opa, tem alguma coisa suspensa aqui. Podem ser células, podem ser bactérias. A investigação já começou. Segundo ato, a pista química. Agora, aquela suspeita começa a virar evidência. A gente mergulha a fita reagente. Deu leucócitos positivo? Ok, isso confirma que as células de defesa do corpo estão na área, em ação. E o nitrito? Deu positivo também? Bingo! Essa é a assinatura química que muitas bactérias deixam para trás. Agora a gente já conectou os pontos. Existe uma inflamação e já temos uma boa ideia da causa. E chegamos ao grande finale, o terceiro ato, a confirmação no microscópio. É aqui que a gente vê a cena do crime, a batalha acontecendo ao vivo. A gente olha na lâmina e vê um exército de leucócitos lutando contra um monte de bactérias.
Acabou a dúvida. O diagnóstico de ITU tá fechado, confirmadíssimo. Agora vamos mergulhar de cabeça nessa etapa que é decisiva, a análise do sedimento. Olhando no microscópio. Se a fita reagente foi a triagem, o microscópio é a investigação profunda. É aqui que a gente confirma o que viu e descobre detalhes que podem mudar tudo. Só que para achar as coisas mais raras e importantes, a gente precisa primeiro concentrar tudo. O processo é quase como garimpar ouro, sabe? A gente pega a urina, centrifuga, isso força tudo que é sólido a ir para o fundo do tubo. Aí a gente joga fora o líquido de cima e fica só com aquele fundinho, o sedimento, que está super concentrado e rico em informação. É ele que vai para a análise. E é aqui que a gente pode encontrar um dos achados mais significativos de todos, os cilindros. Pensa neles como se fossem moldes, formados lá dentro dos túbulos dos rins. Se estiver acontecendo alguma coisa lá dentro, tipo um sangramento ou uma inflamação, as células acabam ficando presas nesses moldes. Então, se a gente acha um cilindro na urina, é prova definitiva. O problema é lá dentro do rim, não é na bexiga ou em outro lugar. Mas atenção, nem todo cilindro é igual. Alguns tipos, como os hialinos, podem até aparecer depois de um exercício físico pesado, por exemplo. Agora, outros são um verdadeiro alerta vermelho. Encontrar cilindros sérios ou epiteliais, como está destacado aqui, é coisa séria. É sempre patológico e geralmente indica uma lesão renal grave, já avançada. O microscópio também ajuda a gente a resolver um outro mistério importante. A fita reagente acusa sangue, certo? Mas ela não diz se são as células de sangue inteiras, o que a gente chama de hematúria, ou se é só a hemoglobina, que seria tipo o fantasma da célula. A analogia é ótima. Uma coisa é achar o carro batido no local do acidente. Outra é achar só um arranhão com a tinta do carro. A primeira aponta para um problema ali mesmo, no trato urinário. A segunda pode indicar um problema mais geral no corpo. E essa diferença nossa muda totalmente o rumo da investigação médica. E essa análise no microscópio também tem uma importância regional gigantesca. No Nordeste, por exemplo, se um paciente chega com sangue na urina, é fundamental procurar por ovos de xistossoma. Além disso, o olho bem treinado de um analista pode flagrar leveduras comuns em pacientes com imunidade baixa ou até cristais bem específicos que são pistas para doenças metabólicas ou hepáticas raras. Para a gente ir fechando, vamos juntar tudo isso e trazer para a prática, para o mundo real. Vamos falar um pouco da tecnologia que a gente tem hoje nos laboratórios e também dos desafios que aparecem no dia a dia, principalmente os desafios regionais. Hoje em dia, a análise do sedimento pode seguir por dois caminhos principais. De um lado, tem a análise manual, que depende totalmente do olho treinado do profissional. É mais barata, mas exige muita experiência. Do outro lado, tem a automação, com máquinas que usam citometria de fluxo, lasers, para contar e classificar milhares de partículas em segundos. É super rápido e padronizado. Qual escolher? Bom, aí depende do tamanho do laboratório, do volume de exames, do custo e do tipo de caso que ele atende. E no final das contas, é para isso que tudo serve, para chegar em diagnósticos que mudam a vida das pessoas. Pega esse caso clínico, por exemplo. Uma criança chega com sangue na urina. O exame inicial confirma a hematúria, mas é o olho no microscópio que mata a charada. Ovos de xistossoma. Pronto, o diagnóstico está feito direto ao ponto e permite começar o tratamento certo para uma doença que é muito comum em certas regiões. Ou então, um outro cenário, esse super comum, um paciente com diabetes. A urinálise mostra o quê? Glicose e proteína na urina. São sinais clássicos de que a doença não está bem controlada e que o rim já pode estar sofrendo. Se na microscopia aparecem cilindros, isso reforça muito a suspeita de nefropatia diabética, que é uma complicação bem séria, e é com esse exame que se consegue monitorar tudo isso. E tudo isso nos leva a uma questão final para a gente pensar. A automação é incrível, ela traz velocidade, padronização, mas a máquina é treinada para achar o que é comum, o esperado. E aí fica a pergunta, como é que os laboratórios podem equilibrar essa tecnologia toda com a necessidade de ter um olho humano, experiente, que ainda é a melhor ferramenta para achar aquilo que é raro, que é inesperado, como um ovo de parasita específico de uma região? Encontrar esse equilíbrio perfeito entre a máquina e a mente humana, bom, esse é o grande desafio para o futuro do diagnóstico laboratorial. Fica aí a reflexão.